Agora iremos falar sobre ótica. O olho humano. O olho humano não funciona sem luz. Uma iluminação insuficiente obriga a plateia a se esforçar para ver o espetáculo, mas o excesso de luz prejudica sua capacidade de visão, provocando uma ofuscação perturbadora. O olho é sempre atraído para o objeto mais brilhante do palco. Um foco movendo-se pelo palco atrai a plateia para que o que quer que se ilumine. Se o palco estiver iluminado de modo uniforme, a plateia perceberá primeiro o palco como um todo e depois será atraída para aquelas áreas onde a luz é mais intensa. Por exemplo, um foco de segmento brilhante, movendo-se através de um palco pouco iluminado, determinará o que a plateia vê, porque o olho naturalmente olha para a área mais clara do palco. A intensidade de luz no palco é determinada pelo poder das lâmpadas utilizadas, pela quantidade e distribuição das mesmas, pelo ângulo em que um feixe de luz atinge os objetos e atores, pela cor das luzes e pela qualidade de reflexão dos objetos iluminados. Se um cenário é pintado com cores esmaecidas, a luz se reflete e um número excessivo de lâmpadas ou lâmpadas demasiadamente fortes ofuscam a visão. Isto resulta na perda de detalhes, de modo que o cenário e figurinos, e o que é mais importante, o rosto dos atores, não serão vistos claramente. Qualquer coisa pintada de branco sobressairá quando iluminada, e inversamente, quanto mais escura uma área do palco, menos chamará a atenção. Consequentemente, as peças, móveis, cortinas usadas para disfarce são normalmente pretas, que as pernas, as bambolinas e rotundas. Da mesma forma, se um cenário é pintado com cores escuras, ele se confunde com o fundo por mais iluminado que esteja. É importante compreender que a luz se espalha tridimensionalmente. Um ator com uma roupa branca contra um fundo escuro reflete muita luz. O ator sobressai imediatamente quando o palco é iluminado por causa do contraste violento entre o objeto iluminado, o ator, o fundo e um cenário escuro. O ator cuja roupa se confunde com o cenário corre o risco de ter a cena roubada pelo cenário por causa da ausência de contraste entre os dois elementos. Entretanto, aumentar a iluminação do palco inteiro não ajuda o ator, pois um cenário claro reflete a luz e mergulha o ator em um clarão, enquanto que um cenário escuro absorve a luz extra, de modo que a plateia continua sem um ponto de atração. Uma solução para este problema é iluminar diferentes áreas do palco cuidadosamente de maneiras diferentes, de modo que o ator fique mais iluminado que o cenário. Conseguir um equilíbrio entre o objeto iluminado, o fundo, é uma tarefa fundamental do projetista e do técnico de iluminação. A composição e decomposição. A composição existem instrumentos ópticos, como por exemplo o prisma, que são capazes de dividir a luz entre todas as suas componentes. O contrário também acontece, ou seja, é possível a partir de suas componentes gerar uma cor. Na natureza existem três cores básicas, as quais podemos chamar de cores primárias. São elas vermelho, amarelo e azul. A partir destas cores podemos gerar qualquer outra cor, inclusive o branco, fazendo com que cada pigmento dessas cores ocupe o lugar do outro, muito rapidamente, pela nossa capacidade visual. A cor que enxergaríamos seria uma mistura de duas cores,
Por exemplo, se fizermos com que dois objetos de cores azul e amarelo alternem suas posições com uma frequência maior do que a frequência com que nossa visão poderia distinguir a alternância das posições, não conseguiríamos distinguir em determinado momento qual seria o objeto colorido que estaria ocupando aquele lugar. Então, o que conseguiríamos ver seria uma soma das ondas emitidas por cada pigmento desses dois objetos. Neste caso, a soma das ondas luminosas entre azul e amarelo é a onda que corresponde à cor verde. Segundo Isaac Newton, a cor branca é uma soma de todas as cores. Só que dependendo do conjunto de cores usado, cada uma tem uma proporção de participação diferente e não é muito difícil de calcular. A decomposição. A luz normal, também chamada de luz branca, assim como a cor branca, é formada por componentes de luz de todas as cores. Só podemos perceber que cada objeto tem sua cor porque quando luz branca incide sobre ele, este reflete a cor que o pigmento consegue emitir. Um objeto de cor vermelha, por exemplo, apesar de estar recebendo todas as cores, só reflete a componente vermelha. Um objeto branco reflete todas as componentes e não absorve nenhuma. Um objeto preto absorve todas as cores e não reflete nenhuma. Por isso é que quando estamos expostos ao sol vestindo uma roupa branca, sentimos estar esquentando menos com uma roupa escura. A roupa branca reflete todas as componentes coloridas da luz branca, enquanto a preta absorve todas. Quando a luz branca sofre refração, cada cor que a compõe é refratada com um ângulo diferente. Isto se deve a cada cor ter um índice de refração diferente, o que é justificada cada cor ser refratada com um ângulo.